Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 2 de setembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. O nosso ouvinte tem nos acompanhado e já há algum tempo nós temos anunciado que a nossa equipe da 93 FM se reuniu com a assessoria dos 4 principais candidatos, aqueles que estão mais pontuados nas pesquisas de opinião, ao governo do Rio de Janeiro, no dia 26 de agosto, depois de uma reunião com as assessorias de imprensa dos 4 candidatos com maior intenção de votos ao governo do estado, ficou acordado o Debate 93 especial Você e o Candidato. Por meio de sorteio, as datas foram definidas e acertado que não haveria mudança de data para ninguém, para ser absolutamente justo e claro. Por meio de sua assessoria, o candidato Lindbergh Farias informou que não poderia estar presente no compromisso assumido com a Rádio 93, especialmente com os nossos ouvintes. Cada compromisso assumido é muito maior com os ouvintes do que com a própria rádio. Quem deixa de cumprir um compromisso, deixa de cumprir com a rádio, mas acima de tudo deixa de cumprir com seus ouvintes. Razão pela qual hoje não haverá como anunciado o debate Você e o Candidato, em razão, volto a dizer, o candidato Lindbergh Farias informou que não poderia estar presente no debate de hoje. O que se lamenta nesse processo todo é que os nossos ouvintes não poderão perguntar, porque esse é o nosso objetivo. Por exemplo, o Carlos perguntou para o candidato Lindbergh: o senhor vem candidato por um partido que foi judicialmente, em todas as instâncias, condenado por corrupção. Isso foi a maior vergonha da política nacional de todos os tempos. Seus principais líderes foram condenados pelo STF. Como os eleitores poderão acreditar no senhor se o senhor vive à sombra desse partido a sua vida política inteira? É a pergunta do nosso Carlos Guilherme, que ficará sem resposta em razão da ausência do candidato. Outra pergunta que foi feita, dessa vez pelo Erlon, sobre Nova Iguaçu ter recebido a 3ª pior avaliação do país em saúde pública durante os 5 anos em que foi prefeito do município. Se for eleito a governador, como pode melhorar a saúde nesse caos que está hoje? Outras perguntas vieram, por exemplo, do nosso ouvinte Jonas, dizendo: mora em São Gonçalo e gostaria de saber quais as propostas dele com a nossa população e sobre os nossos hospitais que precisam de evolução na área médica. Perguntas que, entre outras mais, que foram feitas, mas que não terão resposta em razão desse cancelamento da presença aqui no nosso debate 93, volto a dizer, do compromisso assumido pela assessoria no dia 26 de agosto, nesta reunião com a participação de todos eles, em que foi sorteado o dia e acertada a presença de todos, e mais, que não haveria mudança para ninguém. Isso é um processo justo. Se muda um, tem que mudar todos. Se não é para mudar ninguém, que não mude nenhum. Então, essa é a nossa palavra aqui de satisfação aos nossos queridos ouvintes, em nome da direção da rádio, que nos trouxe essa palavra para compartilhar com você, ouvinte amado, que está conosco aqui na 93 FM. A decisão, exatamente com base nisso, porque isso já era uma possibilidade, ontem à tarde, que veio a se confirmar, a 93 FM então resolveu convidar 4 queridos companheiros que participarão conosco, que representam várias áreas da nossa sociedade civil organizada
que vão nos ajudar a pensar alguns assuntos, especialmente nessa área em que nós temos tanta dificuldade. Por exemplo, saúde. Quer ver uma outra área em que nós temos grande dificuldade? Transporte, educação, segurança e muitas outras áreas, né? O que você acha que está faltando no nosso estado? Quais os maiores problemas que a população enfrenta? Você tem alguma proposta? Nós queremos ouvir você, cidadão que está nos acompanhando agora. Você vai poder continuar naturalmente participando conosco. Nós já temos a nossa agenda montada. Amanhã nós vamos ter aqui a presença do candidato Marcelo Crivella, já com presença acertada. Volto a dizer, todas as presenças confirmadas e acertadas. A ausência em qualquer situação é de enorme e somente pura responsabilidade dos candidatos e naturalmente de suas equipes. A gente sabe que quem faz a agenda é a equipe e também os candidatos têm participação nisso aí. No programa de hoje nós convidamos então Maurício Zagari, que é jornalista e escritor e da editora Mundo Cristão. Também está conosco a nossa menina da mesa de hoje, Bianca Simãozinho, que é da ONG Mundo Novo. Conosco também doutor Assuero Silva, que é oncohematologista e professor na área médica. Também conosco Fábio Ferreira, que é taxista, presentes aqui no nosso debate 93 de hoje. E eu quero agradecer a presença de cada um e já iniciando, começando a discutir a questão da saúde. Nada melhor começar com o médico, né? Doutor Assuero Silva, quando a gente observa essa área da saúde, há para todo mundo uma exclamação: tá ruim demais. Hospital público, filas enormes. Quando a gente fala de plano de saúde, voltando à fita há alguns anos, você diz assim, ó, quem tem plano está protegido, mas hoje, infelizmente, a gente observa que quem tem plano também está enfrentando grandes dificuldades. Queria ouvir a sua análise e depois a participação dos nossos companheiros aqui, iniciando neste tópico a questão da saúde. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR. É um prazer estar aqui, poder participar do debate. No aspecto da saúde, nós temos problemas gravíssimos. É certo que tivemos vários avanços nos últimos anos, mas a gente entende que o Brasil como um todo é muito mal provido em saúde. Nós temos ilhas de excelência e graças a Deus por elas, mas o Brasil investe menos de 4% do seu PIB. É menos do que a metade do que o Uruguai investe em saúde. Vejam bem, não há como gerenciar saúde com investimento tão baixo. Isso na saúde pública. E é claro que isso é uma cascata que vai descendo para todos os níveis, chegando também na medicina privada, chegando também nos planos de saúde, que acabam ficando superlotados, acabam gerenciando mal toda a cartela de vidas, toda a cartela de usuários desse serviço privado de saúde. Hoje, mesmo dentro do serviço privado de saúde, do plano de saúde, o indivíduo ele não é bem contemplado, ele não é bem atendido, ele não consegue ter o pleno acesso às suas necessidades, muitas vezes cerceadas por contratos nem sempre tão éticos, nem sempre tão claros, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Saúde, tem sempre olhado, vislumbrado e com brigas constantes sobre isso. Basta dizer que houve uma vistoria do Conselho Regional de Medicina nos hospitais públicos e mais de 75% deles tinha carência de médicos. Pois bem, nós temos carência de médicos na área pública, nós temos carência de médicos na área privada, nós temos então uma carência só de profissionais e toda a cascata que vem abaixo dos profissionais. O que a gente entende disso, JR, é que há uma falta de um plano governamental sequenciado, independente de partido, independente de gestão, que se faça um planejamento para 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Só assim, com a programação séria, poderemos ter aí avanços na saúde. Maurício Zagari, que é jornalista, eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Depois nós vamos até ouvir aqui a opinião dos companheiros sobre a questão do mais médicos e os médicos que vieram de Cuba, o quanto isso é ruim, o quanto isso é bom, o quanto isso enfraquece a classe, o quanto isso ajuda as pessoas que precisam. Nós vamos ter as opiniões dos companheiros aqui, mas ainda nesse aspecto da saúde, a sua análise sobre esse assunto, até com base no que já foi dito anteriormente. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia a você que está em casa, é uma alegria estar aqui e não tem dúvida, eu acho que desde que eu nasci, 42 anos atrás, eu sempre ouço esse problema, né? A saúde e a educação estão mal.
A gente pega históricos ou conversa com pessoas mais antigas, mais velhas, brasileiros que usaram o ensino público, usaram hospitais públicos e vê como é que era antigamente e compara com o que é hoje, dá vontade de chorar. Eu até meus 22, 23 anos, quando tive meu primeiro plano de saúde, eu sempre usei hospitais públicos, um posto de saúde na Rua Combu, na Ilha do Governador. E eu me lembro já, na minha infância, que o problema, e eu tenho certeza que você que está nos ouvindo vai se identificar com isso, primeiro, você chega lá, você tem que entrar numa fila que vai demorar horas. Então, você está doente, precisa de socorro, quem está doente está fragilizado, precisa, assim, entre aspas, né, de alguém que o pegue no colo e cuide dele, e tem que chegar lá, muitas vezes maltratado por profissionais que estão nesses hospitais, tem que esperar horas numa fila, ou até mesmo para pegar uma senha para ser atendido depois de não sei quantos meses. A gente ouve, né, vê na imprensa casos de pessoas que, anos depois de terem morrido esperando um transplante, chamaram para comparecer no hospital, né? E, junto à questão da espera, tem o problema do mau atendimento, pessoas que são mal atendidas. O que a gente pode concluir disso? Está esperando por quê? Porque não tem gente suficiente para atender. Porque se tivesse muito médico, atendia rápido. É mal atendido por quê? Por despreparo dos médicos. Então, o que nós precisamos, em resumo? Mais médicos, sem uma alusão ao plano, né, mas uma quantidade maior de médicos, e que sejam médicos bem remunerados, porque, lógico, aquela pessoa que ganha bem, ela vai querer trabalhar no serviço público se o serviço público pagar bem e vai atender bem, porque Maurício, tem conhecimento. Posso? Maurício, claro, deixa eu fazer uma intervenção aqui. Concordo em gênero, número e grau, mas existem situações que são insustentáveis. Por exemplo, o governo, enfim, independente de qual seja o governo, ele constituiu, não quer fazer a carreira de médico estatutário. E aí faz o médico contratado. Entram organizações, OS, organizações de saúde, em que tem vários questionamentos pelo próprio Conselho Regional de Medicina. E você tem, no mesmo plantão, no mesmo serviço, no mesmo atendimento, uma disparidade de salário onde um ganha em torno de 1/3 do que um outro ganha. O estatutário ganha X, o contratado ganha 3X. Isso é insustentável, isso é inadministrável. Ou seja, é necessário uma planificação. Nós vivemos num país capitalista onde é lei de oferta e procura. Se o município paga muito mal, se o estado paga muito mal, se a federação paga muito mal, ele não vai conseguir adquirir bons profissionais. Ele não vai conseguir ter nos seus quadros bons profissionais. Mas isso é uma lógica natural. Nós temos uma carência de médicos em 75% dos hospitais porque a remuneração é baixa. Porque se a remuneração for adequada, se houver um plano de cargos de carreira, se houver um plano de cargos e salários, se houver uma planificação de carreira para esse médico, seguramente nós teremos todos os postos ocupados. Todos os postos estarão ocupados. A gente percebe que isso é um fato e a gente tem isso basicamente por uma falta de planejamento federal, estadual, municipal, em que nível for. A gente vê, parece que a importância do administrador nesse processo como um todo, né? Parece que a gestão, a ausência dela, seja na confecção do planejamento como um todo, seja no dia a dia. Quantos médicos nós vamos precisar estar no hospital hoje? Quais são as especialidades? Eles vieram? Não vieram? Foram substituídos? Porque quem é que acompanha esse dia a dia? Claro, cada hospital tem um administrador para poder prestar contas sobre esse assunto. Bianca Simãozinho, a nossa menina da mesa de hoje, a nossa menininha da mesa de hoje. Bom dia, bem-vindo. Tudo bem, Bianca? Bom dia, JR. Tudo bem? Bom dia a todos da mesa, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Infelizmente, a gente vem a cada ano piorando a situação da saúde, que não é municipal, que não é estadual, não federal, né? A nível federal, o Brasil inteiro está sofrendo mesmo com a falta de recursos. Nós sabemos que a demanda é grande e os hospitais não estão preparados para receber essas pessoas, né? Como foi falado, a gestão, a administração, não há um planejamento, uma organização de fato que possa entender essa demanda para poder recebê-la. Não há estrutura, não há remédio, como na própria semana passada minha sobrinha precisou de um atendimento, quando foi para a fila da injeção não havia injeção, né? Então nem o medicamento tem, não tem estrutura, falta médicos e claro, sem uma remuneração boa, eles acabam fazendo um trabalho de qualquer jeito, não existem nem pessoas preparadas, como nós vemos que as pessoas são até maltratadas, né? Chegam, você tem o direito da sua saúde, mas quando você chega num hospital público que você quer ter a garantia do seu direito, você está sendo ali maltratado,
né? Como se você estivesse pedindo um favor, o que não é um favor, é um direito. Quero ouvir a opinião também do Fábio Ferreira, que é taxista conosco hoje aqui no nosso debate 93. Fábio, sua opinião sobre a questão da saúde, já tendo ouvido os companheiros aqui. Bom dia, Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia aos amigos aqui debatedores, bom dia aos ouvintes. Bom, JR, essa classificação aí, no caso de saúde, é uma coisa que fica até triste debater sobre isso. Por que acontece? Uma vez eu fui levar minha mãe e ela foi internada, no caso. Eles não tinham no hospital aquele aparelho que você põe para respirar, para poder fazer nebulização. Eu tive que ir na rua comprar um inalador para ela. Então é muito difícil você chegar no hospital hoje e ver tanta pessoa na fila, né, sofrendo ali, às vezes com dores. Como eu sou taxista, eu rodo muito a cidade. Eu levei uma senhora grávida, né, pro hospital, e chegando lá, ela teve o bebê na porta do hospital. Não teve tempo nem dela entrar e não veio ninguém socorrer, porque disseram que não tinha maca. As ambulâncias que vão levar os feridos, né, para os hospitais, perde tempo demais no hospital. Por quê? Porque a maca da ambulância fica no hospital. Com o paciente que eles levam, até ser liberado. Porque o hospital não tem maca para fazer demora a muito transição tempo ali do paciente. Então eu acho o seguinte, que isso Olha tudo que detalhe, hein? é falta de administração e falta de fiscalização também. Porque as verbas que são estipuladas para os hospitais, quem é que fiscaliza isso? Às vezes até muitos funcionários do hospital levam ataduras, gases para casa e ninguém fiscaliza isso. Entendeu? Então, a minha opinião sobre a saúde é que está um caos geral. Observem bem, parece que a gente volta ao ponto aqui da questão da administração. Como tudo, né? Na nossa vida, na nossa casa, na empresa e na igreja também. Qualquer lugar, tá na ONG, você tem que ter uma administração. Se faltar essa administração, aí a gente fica numa situação complexa. Nós temos pontos de vista bem interessantes aqui. Primeiro, a necessidade. Está claro que existe uma necessidade. Parece que está claro também que não há um plano de longo prazo. Parece que há o plano de 4 anos. Ou um plano que envolva a eleição para que este projeto possa promover a eleição de alguém, e aí você mantém a pessoa lá e aquele processo continua de igual forma. Exatamente. E fundamentalmente não há administração, ou seja, você não consegue administrar isso de uma forma que você veja resultado A, resultado B, resultado C. Agora, tem um lado do médico que está lá dentro, quer dizer, às vezes é uma pessoa bem preparada, é uma pessoa que tem boa disposição, mas eu já vi várias entrevistas e acompanhando médicos eu vejo isso, que alguns deles chegam numa hora que eles dizem assim, olha, a gente não tem o que fazer. E até na questão de quem atender, quer dizer, qual é a gravidade? Como é que você avalia? Como é que define? Deixar isso nas mãos do profissional que está lá, às vezes já há 14, 15, 18, 24 horas. Atender e definir, não, vou atender esse e não aquele. E é um negócio, doutora Suero, que é uma experiência que só pode ser sua aqui. É cruel, JR, é muito cruel, JR, porque isso a gente lida, e eu na frente de batalha, no serviço público, no atendimento público de saúde, não é infrequente a gente ter que fazer escolhas entre vida e morte. Escolher em quem vai receber o recurso, quem vai ter disponibilizado aquele recurso, aquele respirador, aquele equipamento que vai melhor conduzir a vida do paciente. Muitas vezes nós temos leitos ocupados por pacientes crônicos que não terão em detrimento de jovens que estarão. Então são escolhas que não caberiam para nós fazer. Nós temos que ter os recursos disponibilizados para toda a população. Nós não temos. Essa logística tem que ser equilibrada, tem que ser equacionada. E a gente pede orientação do alto mesmo. A gente tem que pedir orientação de Deus da melhor forma possível para conseguir identificar qual é a melhor logística. O fato é que, como disse muito bem aqui o Fábio, há, sem dúvida alguma, talvez um desvio de recursos. Talvez o recurso não chegue à ponta final. Nós temos aí vários indícios na imprensa, vários indícios em todos os níveis que a gente percorre, onde talvez esteja acontecendo desvios de dinheiro nas áreas públicas, municipal, federal, estadual, em todas as áreas que a gente puder imaginar. Eu acho que isso deveria ser classificado não como um crime simples, deveria ser um crime hediondo. Um crime de lesa pátria, um crime com maior gravidade, sem possibilidade de haver qualquer tipo de habeas corpus para o indivíduo que surrupia, que
faz mau uso do dinheiro público, principalmente destinado à saúde. A gente vê desvios de quimioterápico, desvios em vacina, desvio em implementos que vão diretamente provocar a morte de alguém. Diretamente. Um indivíduo, um político, seja ele de que categoria, de que partido for, que se intrometa com isso, Deus me perdoe, não merece nenhum respeito por qualquer criatura da população. E aí, companheiros, é isso? Eu creio que infelizmente, esse é o retrato? É isso. Eu até tenho uma sugestão subversiva. Eu sei que é uma coisa um pouco utópica, porque isso nunca vai acontecer. Mas eu acho que uma solução para esse problema, tanto na área da saúde quanto de outras áreas, como educação, seria, por exemplo, ter uma lei no país que diga que qualquer pessoa que entra num cargo eletivo não pode ter plano de saúde. Ele é obrigado a se tratar num hospital público. Porque hoje em dia, o que acontece? A pessoa é um governante, ele vai se tratar nos Estados Unidos e deixa a população à mercê. Se você está ocupando um cargo público, sua família tem que estudar numa escola pública, porque aí você vai querer que a escola melhore. E óbvio, entrar com todas, isso evidentemente que é uma medida que não vai acontecer, né? Mas só para mostrar o quê? Tem que haver uma preocupação daqueles que lideram esse processo. Porque enquanto não houver um destino de recursos correto para essas áreas, o irmão falou, né? 4% do PIB é aplicado nisso. Por que não mais? É metade do que o Uruguai. Metade. Inclusive o presidente uruguaio sai na imprensa que ele vai em hospital público. Nós sabemos que o presidente uruguaio se trata em hospital público. Então, assim, por que não se valoriza isso no Brasil? Tudo é uma questão de prioridades. Temos um dinheiro. Você tem na sua casa, você ganha R$1.000 por mês. Quanto você vai gastar para comprar comida? Quanto você vai gastar para pagar sua conta de luz? O destino que você dá ao seu dinheiro mostra a prioridade que você tem. Quanto à questão do Mais Médicos, o que vocês acharam sobre esse assunto? Pode falar, Fábio, pode falar. Bom, JR, na minha concepção, eu acho assim, isso na minha opinião, né? Claro, sua opinião. Qual é a sua opinião? Eu acho que foi um tipo de afronta aos médicos daqui, pra mim, tá? Porque nós temos excelentes médicos aqui no Brasil, e não precisamos importar médico de outro país para cá, correto? Eu acho sim que deve investir nos médicos que estão aqui, pagando bem aos médicos. Isso. Porque eu carrego todo tipo de pessoas, já carreguei médicos de um hospital para o outro, às vezes 3 hospitais para ganhar uma graninha melhor. Entendeu? Faz um sacrifício danado. Não precisava disso. Se remunerasse bem o médico, ele ia ter aquela satisfação de trabalhar. E outra coisa, como foi falado anteriormente, o médico não tem recurso para salvar uma vida. Não tem. Às vezes ele quer salvar aquela vida, mas ele não tem o recurso para que ele possa... Não tem equipamento, não tem remédio, não tem... Às vezes falta gás, que você falou. A gás foi para casa. O médico chega a ficar frustrado com isso. JR, olha, que fique claro que como categoria, e não sei se falo por todos, mas um médico cubano, ele é muito bem-vindo, bem como o americano, o chileno, o paraguaio, o africano, enfim, não há uma distinção, desde que ele passe pelo rito normal de qualificação e de identificação de seu status de médico, como qualquer médico brasileiro. O que não pode são profissionais que não passaram pelos crivos, que os nacionais assim o fizeram, exercerem e fizerem a prática médica nos rincões brasileiros sem qualquer identificação da sua qualificação médica. Isso sim, é uma afronta a toda a nossa instituição de saúde, todo o nosso rito, todos os conselhos de medicina, isso é uma grande afronta. E existem, claro, nós vamos ter péssimos médicos cubanos como os bons médicos cubanos, mas que todos tivessem que passar pelo mesmo crivo que o médico brasileiro e de qualquer outra nacionalidade que quer exercer a medicina aqui no Brasil. O médico americano que vem para cá e vem acrescentar muito, o médico canadense, uruguaio, como é que é o Paraguai? Processo de um médico brasileiro que quer ser médico em Portugal, por exemplo, que é um país que fala a mesma língua, embora seja Europa, a gente tem essa diferença grande que está aí. Existe também um rito? Ele tem que passar por um crivo? Tem que passar por um crivo, tem que passar por avaliação, por provas, por validações do seu diploma. A despeito do idioma, passa-se também por uma prova de língua portuguesa, pasme, passa também por uma prova de língua portuguesa e, havendo a existência de vagas determinadas pelo governo, ele poderá exercer a medicina em Portugal, por exemplo. Nos Estados Unidos faz uma prova de validação, ele faz um concurso médico onde ele concorre com todos os americanos o direito de exercer a medicina lá nos Estados Unidos. E assim deveria ser no Brasil. Entretanto, houve aí um mando governamental, federal, a gente sabe
a gente não convém aqui de identificar quais foram os meandros políticos pelos quais isso aconteceram, mas o fato foi que aconteceu a imposição de profissionais ditos médicos. Nós não sabemos, não passaram pelo crivo dos conselhos regionais de medicina, pelo Conselho Federal de Medicina, eles passaram a exercer e cuidar do nosso maior patrimônio, que é a vida. A vida ficou entregue por conta de um decreto presidencial a profissionais que não sabemos sequer qual qualificação. É sabido na imprensa que o curso de medicina deles talvez seja um pouco menor do que aqui no Brasil. Serão eles tão competentes ou mais competentes do que nós brasileiros, que conseguem absorver a arte médica em menos tempo? Isso aí são dados que cabem a nós entrar em debate. Não, a minha cunhada, a esposa do meu irmão, ela é dentista. Era professora no doutorado de odontologia na UF, na Universidade Federal Fluminense. Foi para a Espanha, onde mora já há mais de 10 anos. Tentou convalidar o diploma dela lá. E até hoje, ela tenta, fazendo provas, e não conseguiu. Ela trabalha como auxiliar de dentista, sendo que no Brasil era uma professora, porque eles se fecham muito para dar a primazia para os profissionais deles. Locais. Aqui uma de nossas ouvintes dizendo: olha, ontem à noite acompanhei meu esposo à UPA de Santa Luzia, em São Gonçalo, e o tempo previsto de espera era de 3 horas, mas o atendente informou que tinham pacientes lá desde as 17 horas e que não tinham sido atendidos ainda, conta a nossa ouvinte. Então, é a descrição. A pessoa só vai ao hospital, só vai atender. Claro que tem muita gente que cria o hábito mesmo, né? Mas a pessoa que quando vai, ela tá precisando, gente. Eu conheço muita gente que morre de medo de médico. É ou não é, Tossué? É verdade. Gente que morre de medo de médico, a pessoa não pode ver o médico que já fica... Então nós temos aqui uma questão de gestão, observando isso aqui mais uma vez. Olha a importância que o administrador tem. A questão de chegar numa ponta a outra, o dinheiro que sai daqui para lá, chegar lá naquela outra ponta. Um planejamento que envolva mais tempo, um planejamento de médio e longo prazo. A estrutura que precisa ser desenvolvida ali para que sejam atendidas as pessoas. Por mais utópico que isso pareça, você imagina bem, já disse isso aqui algumas vezes, o dia que um gestor público resolver eleger um hospital, nós vamos trabalhar o hospital A, esse hospital aqui, e ele arrumar aquele hospital e tornar aquele hospital padrão, é só replicar o modelo. Já estou dizendo isso aqui há muitos anos. É só replicar, é como uma casa. Você arrumou essa casa, você vai arrumar as outras casas. Você tem igreja, arrumou aquela igreja, vai arrumar. Você tem um processo que é dinâmico, evidentemente, mas existem muitas forças contrárias, inclusive políticas, que não querem que os hospitais sejam ajustados, porque aquela van, aquela Kombi, aquela ambulância, ela se torna importante num processo como esse. Isso já foi dito aqui algumas vezes. Um outro assunto que está na nossa pauta aqui, só para a gente poder avançar, embora a gente possa retroceder uma hora ou outra, aqui é a questão do transporte, que é um dos pontos centrais de todas as discussões. Todo candidato tem uma palavra sobre a questão do transporte, né? Nós temos aqui o Fábio, que roda aí o tempo inteiro. Fábio, nós queremos ouvi-lo sobre esse assunto especialmente, e também ouvindo a todos nós, quem anda de carro, quem anda de ônibus, metrô, quem anda de trem, são os nossos ouvintes, e vocês também, companheiros que estão aqui. Bom, JR, essa área eu conheço bem, né? São 9 anos rodando esse Rio de Janeiro afora, e vou te dizer uma coisa, JR, tá? Eu não dou mais um ano para a cidade do Rio de Janeiro ficar igual a São Paulo. Tem que ter rodízio. Porque está muito complicado. Para você ter uma ideia, eu transportar uma pessoa do Aeroporto Internacional do Galeão ao centro da cidade, são de 50 minutos a 1 hora. Isso quando não tem uma batida na linha vermelha, quando não tem um motoqueiro que cai, aí você pode colocar aí 1h30 para chegar lá. Então o que acontece? Outra coisa que eu tive reparando, JR, é o seguinte: a tal da BRT que colocaram agora, né? É um frescão que leva a pessoa do aeroporto do Galeão até a Barra, né? Mas o que acontece, JR, é que você fica ali na linha vermelha, aquela ponte do Galeão ali, no engarrafamento parado, e a BRT vazia. Uma estrada longa até a Barra e vazia, porque só passa ônibus de meia hora, ou sei lá, de 1 hora. Por que não libera essa via para táxi? Já vai diminuir um pouco, correto? O trânsito, porque nós somos 32 mil táxis no Rio de Janeiro.
já facilitaria as coisas, né? Só que eu acho o seguinte, JR, os políticos, os governantes, no caso, se eles trabalhassem junto com o povo, porque quando eles querem voto, eles vão a quem? Ao povo. Pega até bebê no colo e tudo, né? Então, por que depois que se elege, não chama o povo para trabalhar junto? Porque não tem pessoa melhor, JR, para conhecer os problemas do Rio de Janeiro do que o cidadão brasileiro, correto? A respeito do trânsito no Rio de Janeiro, está muito caótico. E nesse ponto, Fábio, só para interagir, ouvir aqui os companheiros também, esta mesa é exatamente essa a ideia. Quando se fala, por exemplo, do governante lá que foi eleito, depois o que ele faz, está dizendo, ele fala primeiro, depois ele não ouve, essa é a mesa de quem está ouvindo. Exatamente. Você tem uma pessoa da área médica, você tem alguém que é taxista, que conhece o ramo, ninguém melhor para falar do trânsito no Rio do que o taxista. Aliás, o taxista fala sobre qualquer assunto, né? Porque o que ouve, né, não, hein, Fábio? Hein? E eu tô pretendendo escrever o que escuta, só para botar o nome das pessoas, hein, Fábio? Tá. Porque o que tem de história, taxista tem muita história, porque taxista fala, escuta, né? Troca ali, muita coisa. Jornalista que está aqui, ou seja, que é alguém que está vivendo, acompanhando e tem opiniões claras e firmes sobre vários assuntos. E a Bianca, que é militante na área da educação, que trabalha com ONG, com comunidade, que está ali exatamente naquele ponto onde a gente precisa estar para poder ouvir as pessoas e ajudar as pessoas. Então essa mesa tem essa característica, né? Que quem sabe no futuro as pessoas possam aí, os eleitos aí possam se assentar e dizer, eu quero ouvi-los, quero ouvir vocês. O povo também pode. Não é mais, entendeu? Ideia, não é mais, não preciso mais do seu voto, não é a questão do voto, agora eu quero ouvir a sua opinião, a sua proposta. Exatamente. E não é uma proposta para ganhar voto, é uma proposta para execução, que é completamente diferente, né? Ô Fábio, é importante que a gente fique claro que, além do saneamento básico, além da estrutura hospitalar, a mobilidade urbana também faz parte da saúde da cidade, também faz parte da saúde comunitária. Um indivíduo que não consiga se mobilizar, seja por transporte público, seja por bicicletas, seja por metrô, van, enfim, ele é uma paciente que tem uma cidade endoecida, é uma cidade que tem uma enfermidade grave que dá mobilidade. Alguém que passa 5 horas do seu dia num transporte público não pode ser uma pessoa saudável, JR. Não pode. Alguém que demore 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar, perde 5 horas, 1/5 do seu dia, né? A quinta parte do dia dentro do transporte urbano, não é uma pessoa saudável. Então eu te digo que eu não sou, porque eu dirijo 14 horas por dia. Eu não queria falar nada não, Flávio. Eu não queria falar nada não. Por isso você ficou do lado do médico aí, entendeu? É para vocês depois conversarem. Bianca, sua opinião sobre esse assunto, minha querida. Como representante da Baixada Fluminense, né, também, eu acho que a gente não pode deixar de falar da questão do trem, né? Eu acho que não só a Baixada, como toda a população sofre com a questão desse transporte que é lotado. Com certeza foi o que o doutor falou, né? Prejudica totalmente a saúde. Quando eu tento entrar num trem desse, me esmagam. No outro dia eu quase quebrei o meu braço, as pessoas empurram. É um empurra para entrar, é um empurra para sair, é uma falta de ar. Né? Às vezes o trem tá com o ar-condicionado, as portas todas fechadas e o ar não funciona, né? Então a população sofre, precisa vir trabalhar, precisa chegar em casa, está acabado, né? Está adoecido, não consegue de fato ter, né, uma qualidade de vida, né? E acaba prejudicando toda a estrutura. E eu acho que, voltando ao que você falou anteriormente, o que falta é eles ouvirem a população, porque eles querem dizer o que nós precisamos, mas eles não sabem nada do que nós precisamos, porque eles nunca foram lá fazer um diagnóstico local e perguntar para as pessoas de fato o que as pessoas estão precisando. Eles querem simplesmente impor os projetos deles, criar os projetos deles, mas não quer ouvir a nossa opinião sobre isso, né? Então acho que falta esse trabalho mesmo de ouvir o que o cidadão precisa de verdade. Eu tô com vontade de bater palmas aqui para Bianca, porque eu acho que é exatamente isso. Quando eu brinquei aqui a questão do político ter que usar ensino público, hospital público, eu acho que essa questão é da empatia entre quem cria as leis, quem promove as mudanças na nossa sociedade e aquilo que é necessário. Eu tenho 42 anos, eu não dirijo por uma questão de saúde, só há 42 anos que eu ando de ônibus para cima e para baixo, e eventualmente com transporte, metrô, o que for. O que ela falou é fundamental. Quando você vai ver o que é divulgado pelos políticos sobre transporte público, geralmente você vê números. Tantos quilômetros de trilhos colocados, tantos ônibus à disposição. As pessoas nunca falam
que tudo bem, você tem 30 carros de metrô a mais, mas as pessoas estão enlatadas ali dentro. O que importa pra gente ter tanto ônibus a mais, ter uma rodovia, se você vai ficar 1h30, 2 horas em pé, esmagado, e hoje em dia a gente sabe que as pessoas raramente cedem lugar para outros, você vê mulheres, idosos, grávidos, numa situação de vida péssima. Então eu acho que isso é fundamental, aproximar a necessidade humana da população das decisões que são tomadas. Que o processo precisa evoluir, que uma hora ou outra evolui aqui, evolui ali, mas a gente volta aqui na perspectiva do plano, né? A impressão que dá é que não há um plano. É que as coisas vão acontecendo, quer dizer, porque alguém inventa um negócio, olha, tem uma ideia boa ali, não sei aonde, vem, coloca a ideia aqui, aí o cara que vem após, para não dar moral ao anterior, ele muda ou o nome, ou muda a estrutura, ou larga, às vezes larga um processo que estava sendo desenvolvido, esse processo é largado para que não dê moral ao outro. Agora, a ideia é o quê? É atender ao povo, atender as pessoas. A gente fala isso, parece demagogia, né? Atender o povo, né? Parece que é discurso político, porque é isso que a gente escuta o tempo inteiro. Na verdade, a gente está deixando de acreditar na possibilidade de que haja mudança real a partir da governança. Isso é necessário que seja feita uma mudança, porque o nosso sistema é esse. O sistema elege o sujeito para estar numa posição tal e esse camarada vai lá para poder agilizar, para poder desenvolver, para poder resolver. Então você tem aqui questões que envolvem trem, questões que envolvem ônibus, questões que envolvem táxi, questões que envolvem carro. Os carros estão aí. As avenidas, elas não cresceram. Algumas delas elas foram reduzidas, algumas pistas que eram 3 pistas se tornaram 2 pistas, que foi muito bom para quem anda no ônibus ali, piorou para quem anda de carro ou de táxi, não é isso? De carro pessoal ou no táxi, criou aquela dificuldade, resolveu alguma coisa? Ou às vezes não resolveu. A manifestação de hoje cedo mostra que não resolveu. Manifestação de hoje cedo mostra que existem muitas pendências. Nessa época política é evidente que podem existir manifestações com outro objetivo, mas exclua o período político que nós estamos e nós vamos ver que, na verdade, existe muita demanda, mas se ouvisse as pessoas, talvez pudéssemos resolver isso um pouco mais rápido, né? Especialmente, por exemplo, quando você fala de educação, todo mundo precisa estudar, né, Bianca? E aí a sua área especificamente, onde você já atua e desenvolve uma obra muito interessante que trabalha exatamente com a educação. O que falta, na sua opinião, Bianca? Essa ideia das escolas particulares que se multiplicaram de uma forma tão impressionante, até em razão dessa dificuldade da escola pública, que já foi ótima. E ainda hoje você tem vários elementos extraordinários, professores maravilhosos, verdadeiros valentes que estão ali. Mas hoje já não se faz mais escola pública como se fazia antigamente. Olha que aqui não é nenhum discurso saudosista, não. Eu também não sou tão velho assim quanto o ouvinte pensa. O ouvinte que não vê a imagem aí, escuta a voz, acho que eu sou um velhinho. Também não tô lá ainda não é, Bianca? É verdade. Confirma, Bianca? Confirma. Então tá bom. Foi sua opinião então, Bianca. Vamos lá. Sua opinião sobre esse assunto. Dúvidas quanto isso, viu? O assunto da educação, né, é o que está ocasionando os grandes problemas da saúde, do transporte, né? Porque se nós não damos uma educação de qualidade, como nós vamos ter bons profissionais, né? Tudo vem através da educação. No meu trabalho, eu acredito que a educação é capaz de transformar as vidas, apenas através da educação, né? E lá a gente vê as crianças de 10, 12 anos que não sabem ler. Hoje, o município de Mesquita, a qual eu represento, está em 2º lugar no maior índice de evasão escolar do Brasil, o que é uma coisa muito grave, né? Onde nós sabemos que a falta de educação de qualidade faz com que a criança entre na escola já tarde, não aprende, não sabe nada, vai abandonar a escola para começar a trabalhar, seja no trabalho informal. E aí a gente vai criando uma cadeia de crianças, de pessoas que não são alfabetizadas, que não são, na verdade, os verdadeiros analfabetos funcionais, que acaba sendo mão de obra escrava.
Né? E isso é muito triste, porque quando a gente se propõe a fazer, eu acho que a gente tem que fazer de qualidade. Se você quer dar educação, você tem que dar de qualidade, com salas adequadas, professores capacitados, trazer as tecnologias, as novas tecnologias da educação. Eu falo para as minhas professoras de educação infantil, é isso que vocês querem? Vocês escolheram a pedagogia, vocês escolheram estar aqui com as crianças de 2 a 6 anos, então vocês têm que saber o que é de melhor no mundo para a educação dessas crianças. Quais são os recursos melhores, qual o meio lúdico que vocês vão usar para vocês trabalharem. Hoje nós temos uma sala de leitura, nós temos a brinquedoteca, um parquinho lindo, verde, né? Então, a gente propõe um espaço, uma infraestrutura e professores qualificados, né? Porque sem isso, não tem como. Como você vai educar se você não tem os recursos, se você não tem professores qualificados, né? Então, eu acho que é muito difícil. Eu, hoje em dia, às vezes, eu fico com medo de pegar um ônibus com alunos da rede pública, né? Porque eles pulam, eles quebram tudo, eles fazem horrores, né? Xingam as pessoas e eu fico pensando, sei que a educação também vem de casa, vem dos pais, mas as escolas, o que elas estão fazendo? O que essas crianças estão aprendendo dentro da sala de aula? Que valores estão sendo passados? Né? Então, assim, a educação é uma coisa muito triste. Eu acho que se tivesse uma prioridade em investimentos e recursos adequados para a educação, a metade dos problemas já estariam resolvidos. A Bianca elencou aí vários tópicos, mas eu volto a dizer, muito parecido com a área da saúde, uma falta de programação, uma falta de gestão e principalmente, eu vou bater aí na tecla da carreira de Estado. Um professor que não tem um estímulo salarial, ele não vai ser um bom professor, você sequer vai captar na sociedade novos talentos. Ele não vai ter interesse em trabalhar quase que de uma forma monástica, quase que de uma forma voluntária. Teria que ser uma pessoa que vai ter que abrir muito mão de qualquer interesse pessoal para trabalhar na área da educação. Tá na mesma situação do médico também. Exatamente. E aí você identifica aí que um professor mal remunerado, é claro que nós vamos ter aí uma questão de oferta e procura. Se remunerarmos bem a classe dos professores, nós vamos poder selecionar melhor e, claro, cobrar mais desse professor, lógico, mas a cobrança não pode vir antes do bom salário, não pode vir antes do plano de cargo, muito antes do plano de carreira, antes do cargo salarial, que é fundamental. Antes, eu tenho aqui, estou chegando aos 50 anos de idade, eu me lembro, na minha infância, nós tínhamos orgulho de dizer, olha, fulano é uma professora, fez um instituto de educação, era um grande orgulho para a família ter uma professora formada do instituto de educação. Hoje em dia, coitadas das professoras, recebem salários aviltantes e trabalham em condições de trabalho aviltantes ainda mais. Então, consequentemente, a gente acaba caindo no mesmo problema. Ouvinte aqui de São Gonçalo, Sandro, dizendo, olha, tudo passa pela educação, o povo educado vota bem e consegue estipar a corrupção do seu meio. A menina da mesa falou sobre empurra-empurra no trem. Eu digo que vem de barca, viu? E é lotada, só tem 2 entradas e não tem empurra-empurra. Tudo passa pela educação, diz, ouve, também, se na barca empurrar, vai ser, se empurrar na barca. Não, tô falando se na barca empurrar, o cara vai pra água, né? Esse é um problema grave. Agora, vejam bem, companheiros, quando a gente fala sobre esse assunto, eles estimulam os nossos ouvintes. E eu quero dar voz aqui aos nossos ouvintes, como é minha responsabilidade. Por exemplo, no nosso Face aqui, existem alguns comentários sobre a ausência de hoje. Eu não vou ler sobre esse assunto, porque não me cabe ler isso. O ouvinte está no Face, está acompanhando, está lendo aqui. Mas eu queria dar voz aqui a alguns assuntos. Por exemplo, o ouvinte aqui dizendo, olha, não adianta pôr BRT se não põe linhas suficientes para a real demanda, se não põe quantidades realmente necessárias. E ainda tiram linhas que já existiam, de nada adianta. Precisamos de mais trens, metrôs, e aí se tivéssemos uma boa qualidade desses transportes, não necessitaríamos de tantos ônibus e tantos carros na rua, diz aqui a nossa ouvinte Alessandra. Já a FERPA diz o seguinte, JR, desculpa, mas os profissionais da medicina, quando vão fazer prova para trabalhar no estado, eles já sabem da condição. Sabem que o salário é baixo, etc. Então, vão sabendo e têm a obrigação de fazer o seu melhor e não ficar se justificando. Outra ouvinte aqui, a Carol, dizendo, acredito que não há investimentos públicos porque não haverá retorno financeiro para eles. E como beneficiará somente o povo, eles não fazem. Agora, se fosse beneficiá-los, com certeza haveria investimentos.
Outro ouvinte aqui, o Cláudio de JR, eu trabalho com médicos. Infelizmente, os médicos não são os heróis que pensamos, não. Na clínica da família, os profissionais ganham mais de 15 mil, que a maioria ainda acha que é pouco, quando a maioria da população ganha 720. O que temos visto é médicos que se acham Deus, é a opinião do nosso ouvinte Cláudio, que eu quero colocar aqui à mesa para ouvir os companheiros sobre essas opiniões aqui do Face até agora. Eu desconheço esse lugar onde paga esse 15 mil. De fato, assim, todo médico, ele é um ser humano. E a gente vai ver em qualquer área onde há seres humanos que há todo tipo de problema, né? Você vai ter negligência, você vai ter egoísmo, você vai ter ambição, arrogância, você vai ter todo tipo de comportamento. O que nós temos que ver é como a gente pode, porque a gente não pode controlar o ser humano, mas a gente pode controlar a instituição. Como institucionalmente nós podemos administrar esses profissionais para que eles ofereçam um serviço de qualidade. Então é aquela coisa, uma vez que entrou no serviço público não pode ser mais demitido. Bom, por que não então estabelecer um critério de avaliação onde esse profissional, se tiver uma denúncia numa ouvidoria que for comprovada, ele não possa ser mandado embora, por exemplo. Então, tudo passa pelo estabelecimento de normas, de formas de se trabalhar, para que a gente possa gerir esses recursos humanos, para que eles ofereçam um retorno de qualidade para a população. Olha aqui a nossa ouvinte Alessandra dizendo: as escolas hoje em dia não ensinam valores, ensinam muito mal a matéria. Deveria existir tempo integral em todas as escolas, ensino técnico e profissionalizante, onde o aluno termine seus estudos já qualificado. A Laís dizendo: tudo é um absurdo no transporte, na saúde e principalmente na educação. A minha filha esse ano está na escola pública por causa de problemas financeiros e de fevereiro até setembro ela levou para casa 4 deveres de casa. Olha só, de fevereiro a setembro. E ela tem 6 anos e quando pergunto o que foi feito na escola, ela fala que brincou o dia todo, a aula toda. E não adianta reclamar. Conta aqui mais uma de nossas queridas ouvintes trazendo a sua opinião sobre esse assunto. Eu quero ouvir aqui também a opinião dos companheiros, sabe por quê? Porque eu, por exemplo, aqui um ouvinte de Miguel Couto, dizendo aqui o seguinte: a mãe de uma amiga está com um tumor e ela foi para o INCA. Ela foi do Hospital da Posse para o INCA e lá ficou 11 dias internada. Depois mandaram para casa para esperar uma liberação médica. E lá ele está há meses com o tumor crescendo e ela sofrendo sem nenhuma resposta. Precisa melhorar a saúde pública. Isso acontece, doutor Sueli? Acontece sim. Infelizmente a demanda é tão grande, concentrada em poucas unidades de excelência que acabam gerando isso mesmo. Infelizmente, casos, tragédias como essa são vividas aí dioturnamente. O que nós teríamos que ter não era um INCA, não era uma unidade de excelência, não era um INTO ou qualquer das outras unidades. Nós deveríamos que toda unidade pública deveria ser uma unidade de excelência e não centralizada em 1, 2 ou 3 unidades. A sua unidade da sua cidade, do seu bairro, deveria ter competência para fazer esse atendimento de forma tão eficiente, tão competente quanto essas unidades de base. Mas, JR, eu gostaria de acrescentar só um detalhe, claro, que é importante que fique claro aqui nesse debate, que o médico, como um centro, e até acho que é o centro do atendimento de saúde, ele fará nada sem o profissional da limpeza, sem o fisioterapeuta, sem o técnico de enfermagem, sem a enfermeira, sem o farmacêutico, sem material. Sem ou seja, no caso, é uma equipe multidisciplinar. É claro que encabeçada, capitaneada, talvez pelo médico, seguramente pelo médico, mas ele precisa de toda essa linha agregada de suporte, de atendimento também, de forma independente e paralela. Do Meyer aqui, o ouvinte dizendo: estou indignada, minha sobrinha está há 11 dias na UPA de Sarapuí, aguardando transferência, já na 4ª ordem judicial e nada acontece. E o estado de saúde dela está se agravando, ela tem coração grande, pressão alta, glicose alta, tá com pneumonia. Conseguimos o contato, o que é isso aqui? Conseguimos o contato com um político que ficou de conseguir a transferência ainda hoje. Ainda tem que recorrer ao que indica aqui, ao apoio. 4ª ordem judicial, o cara devia ter sido preso já, não? É verdade. 4ª ordem judicial. No problema da demanda tão elevada que faz com que absurdos como esse, tragédias individuais como essa aconteçam dioturnamente. Olha, aqui de Belfor Roxo, realmente é precária a saúde do Rio. Estou com
um pedido de exame de vista urgente aguardando 6 meses. Meu Deus. Pedido urgente. E o outro geral, de colonoscopia já há 2 anos. É verdade. O que a gente percebe, JR, é que a gente não tem a medicina de base, onde esses casos tão graves não chegariam a ter esse nível de gravidade. Eu trabalho na medicina pública desde formado, ou seja, há 25 anos atrás, trabalho na rede pública de saúde, e o que a gente identifica é que o paciente chega com um primeiro atendimento já hipertenso severo, já com lesão renal, já com lesão córnea, já com lesão de membros inferiores, diabetes severo, já necessitando de amputação, e vem assim para um primeiro atendimento, quando isso deveria ter sido reconhecido há 10, 15, 20 anos atrás na medicina básica, nos postos de saúde, no programa de saúde da família, que graças a Deus agora estamos começando a ter essa visão aqui, mas nós temos também que sair um pouco da medicina hospitalocêntrica, ou seja, onde o centro de saúde começa no hospital. Não, começa na educação, com o professor ensinando sobre saneamento, ensinando noções básicas de saúde. Há alguns anos atrás, eu não vou falar o nome de quem, nós tivemos um político, um gestor, em que teve um programa de saúde fantástico, onde a criança estaria em tempo integral no colégio, teria atendimento no colégio, e isso foi desfeito por aí, talvez um desmando político, onde um outro gestor falou, não, essa ideia é muito boa, mas não é minha, vamos trocá-la. É uma questão das graves, né? Que todos nós vamos enfrentando. Por exemplo, uma outra ouvinte aqui por e-mail, ela diz o seguinte: eu ontem acompanhei a minha avó no hospital PAN de Del Castilho e tinha uma paciente com falta de ar, crise de bronquite, e disseram que não tinha oxigênio. Mas eu entrei para o atendimento e tinham 5 disponíveis. Meu Deus. Pedi para a médica atendê-la. A mesma não sabia, pois foi informada pela triagem de risco, pois não foi, né? Acho que ela não foi, né? A médica, graças a Deus, pediu que colocasse ela no oxigênio, mas o que acontece com esses funcionários, isso é falta de humanidade. Ela disse que não foi, a médica não foi informada, foi que disse a médica para ela. Então você tem todos esses dados aqui, por exemplo, outro ouvinte dizendo, olha, eu fui missionário por muitos anos na Bolívia, meus filhos estudaram e se formaram lá. Minha filha hoje voltou ao Brasil e gostaria de clinicar. Está tentando os trâmites naturais do CRM. A prova obrigatória somente para os médicos que vêm de outro país. Penso que essa prova deveria ser para todos os médicos que estudaram no Brasil ou fora, pois as provas são muito difíceis, exatamente para prejudicar os profissionais que vêm de fora. Meus filhos são brasileiros. O CRM reclama da postura da presidente, porque admitiu médicos de fora sem passar pelo CRM. Mas o mesmo CRM facilita a vida dos médicos que estudam no Brasil. Por isso não tem crédito. Por isso não tem critério. Penso que deveria ser como a OAB, uma prova para todo profissional. Compartilhe a sua opinião. Uma de nossas queridas ouvintes foi missionária lá. Outro ouvinte dizendo, eu entendo a precariedade nos hospitais, mas infelizmente hoje temos muitos profissionais que fazem medicina, se vestem de branco e são orgulho da família, mas que não honram a sua profissão. Minha mãe ficou internada no Souza Aguiar ano passado e lá dispõe de todos os aparelhos possíveis. Não fizeram um exame importante nela, pois não acharam a veia dela. E não fizeram o exame de sangue por descuido. Me deram pedido e pediram para que eu fizesse particular. Lá tinha toda a aparelhagem disponível. Os médicos tratam muito dos pacientes com descaso, diz aqui mais uma de nossas queridas ouvintes. Denúncia neles, né? Infelizmente, meus irmãos, o que nós temos hoje aqui são muitas reclamações. A análise crítica não é uma análise para ficar criticando apenas, é um retrato, é a realidade que está aqui. Não se pode dizer que está tudo bem, não se pode ver um mundo que não existe. Tratar esses assuntos, e eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes aqui, que muitos deles estão reconhecendo a importância dessa mesa, dos companheiros que estão aqui e das opiniões que estão sendo dadas sobre esses assuntos. De uma forma muito especial, a gente pode ouvir a base, ouvir aquele que está na ponta, ouvir aqueles que estão discutindo esse assunto e que vivem esse assunto o tempo inteiro, porque isso nos ajuda profundamente na nossa reflexão. Volto a dizer aos nossos ouvintes que no dia 26 de agosto, depois de uma reunião com as assessorias de imprensa, dos 4 candidatos com maior intenção de votos ao governo do estado, ficou acordado o debate 93 especial Você e o Candidato. Por meio de sorteio, as datas foram definidas e acertado que não haveria mudança de data para ninguém.
porque isso é um critério justo, né? Que foi combinado ali. Por meio de sua assessoria, o candidato Lindbergh Farias informou que não poderia estar presente no compromisso assumido com a Rádio 93 e volta a dizer, principalmente com seus ouvintes. O compromisso aqui principal não é com a rádio. O compromisso principal é com o ouvinte. Razão pela qual hoje ele não está participando conosco aqui do já anunciado Você e o Candidato. Quero reiterar a você, ouvinte amado, que nesta reunião da assessoria, com as assessorias, foi feito o sorteio, a ordem, e amanhã está confirmada aqui a presença do candidato Marcelo Crivella. A presença confirmada, e nós vamos acompanhar esses próximos capítulos desse episódio. Quero agradecer a você, ouvinte amado, e deixar mais uma vez aqui o e-mail para que você mande sua pergunta, mande seus posicionamentos, mande suas ideias, mande suas propostas, mande suas críticas. Amanhã nós vamos entrevistar aqui o candidato Marcelo Crivella no nosso debate 93, Você e o Candidato. Você e o Candidato, @radio93.com.br. Fale com o debate 93. 2461. Obrigado a essa mesa extraordinária e seleta participando aqui conosco, Maurício Zagari, jornalista. Obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR. Deus abençoe a todos. Muito obrigado também a Bianca Simãozinho. Bianca. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Doutora Suero Silva, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado, JR, que estejamos aí sempre torcendo e pedindo a Deus pela saúde na nossa cidade. Maravilha. Fábio Ferreira, muito obrigado, Fábio. Obrigado pela oportunidade, JR, e mandar um abraço para minha mãe, minha esposa, pastor Célio Ricardo, sua esposa também, e todo o CRAD, é o Centro de Recuperação Amor de Deus, nós temos lá na igreja. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco aqui do nosso debate 93, a nossa gratidão a todos os companheiros aqui, participando conosco, a você, ouvinte amado, que manteve aqui sempre essa chama acesa, com perguntas, com opiniões, com as suas experiências, e é sempre muito importante, porque nós queremos ouvir sempre a sua voz. A 93 FM, nós estamos aqui para vocalizar você, dar voz a você, e a gente continua nessa caminhada firme e forte com a graça do nosso Deus e Pai. Repetindo aqui o e-mail, atenção, anote aí o e-mail, este é o e-mail para comunicação aqui com os candidatos ao governo do estado. Você e o Candidato, @radio93.com.br. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Nós vamos orar juntos nessa hora, agradecendo a Deus por esse tempo, pedindo a bênção do Senhor por esses assuntos e clamando pela doce misericórdia do nosso Deus e Pai. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor em nome de Jesus, pedindo ao Senhor por misericórdia, pedindo a sua graça, pedindo que a tua boa mão nos conduza, nos dirija pelo caminho que nós devemos andar. Muito obrigado, Senhor, porque ao discutirmos assuntos como esses, de interesse do nosso público, de interesse dos nossos ouvintes, há uma contribuição daqueles que aqui estiveram para que pudéssemos pensar, discutir, debater e propor questões tão importantes para a nossa vida. Ministra sobre o coração de cada um dos nossos amados ouvintes. Ministra a cura sobre aqueles que estão enfermos e consola os corações enlutados. Oramos pela vida do pastor Dídimo e pedimos a cura do Senhor sobre ele e a bênção do Senhor sobre todo esse processo eleitoral, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Loucura, gente.